Sejam bem-vindos ao Leituras da Lu, eu sou a Luana Campos e hoje vamos falar um pouquinho de O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Ele que é um dos autores mais importantes quando se fala em língua inglesa, ele é um irlandês e talvez depois de Shakespeare ele seja o autor mais conhecido, mais divulgado da língua inglesa no mundo inteiro. O Dorian Gray é descrito como um jovem de uma beleza extraordinária que tem um amigo pintor, o Basil, que está pintando então ele, num quadro, e o Basil está completamente apaixonado pelo Dorian Gray. E ele inclusive atribui o crescer de complexidade e de perfeição das suas obras à beleza do Dorian Gray. O Basil tem um amigo, o Lord Henry Wotton, que, para quem ele conta, do Dorian Gray e o Lord Wotton começa a ver que realmente a obra do Basil está melhorando muito. E ele também fica curioso para conhecer essa pessoa tão maravilhosa, esse Dorian Gray. E então eles se conhecem quando o Basil está terminando de pintar o quadro a respeito do Dorian Gray, que fica realmente espetacular, descrito assim com... além do homem ser muito bonito, o quadro fica assim de uma precisão muito única. E nesse momento, então, o Lord Henry Wotton vai trazer para ele essa questão de como se colocasse, de fato, um espelho à sua frente, com esse quadro, dizendo o quanto ele é bonito, que talvez ele não tivesse essa consciência da extraordinária beleza que ele tem. Então, aqui se assemelha essa obra um pouco ao mito do Narciso, que se apaixona pela própria beleza. Isso também acontece com o Dorian Gray. E o Lord Henry coloca, então, um pouco das suas ideias na cabeça do Dorian Gray, um jovem, inexperiente, até então, de que as coisas pelas quais vale a pena viver nessa vida são a beleza e a satisfação plena dos seus desejos. Então, ele inclusive dá de presente um livro para o Dorian Gray que tem muito dessas ideias e que o Dorian Gray vai fazer dele, assim, a sua bíblia de vida, aquele livro que vai acompanhar toda a sua trajetória, e ele lê e relê, e ele compra vários exemplares, e ele vai buscando cada vez mais essa vida de plena satisfação. E aí é nesse momento que o quadro fica pronto, que então ele olha para o quadro e tem a noção da grandeza da sua beleza, que ele faz ali como que um pacto fáustico, um pacto demoníaco, porque ele quer tanto que aquela beleza seja preservada, que ele fala, olha, eu daria qualquer coisa para que quem envelhecesse fosse esse quadro e não eu, eu daria inclusive a minha alma. Bom, e aí é exatamente isso que acontece na obra, Tudo aquilo que o Dorian Gray, então, começa a viver, essa vida bem mais dos sentimentos, das sensações, do aqui e agora, inclusive, cometendo crimes, barbaridades, todos os seus erros, os seus pecados, eles vão aparecendo lá naquela obra que ele deixa guardado, dentro da casa dele, para que ninguém veja. Então, o retrato vai envelhecendo, vai ficando horrível, enquanto Dorian Gray se mantém por anos e anos, até o final da sua vida, de uma forma belíssima, jovem, plena, Ele é descrito ali como um homem perfeito, um erudito, um cara que conhece de todas as artes. Ele vai se dedicar a conhecer tudo que tem de melhor e mais belo das artes nessa vida, viver muito o presente, as emoções, uma diversidade de amores, enquanto que quem vai sofrendo os vieses do tempo e essa deterioração da alma é o seu retrato. Essa obra ela retrata muito do esteticismo, que o Oscar Wilde é um grande difusor de propagar esse tipo de ideia, que as pessoas às vezes descrevem isso como a arte pela arte, mas o mais importante acredito que é que a arte, que a literatura, que o livro que ele escreve não tem um compromisso de ter uma entrega moral. Então ele vai, assim, primeiro que ele vai citar diversas artes ao longo do livro, e ele cita, gente, com muita profundidade. A gente vê o quanto o Oscar Wilde é um erudito, um classicista, ele tem uma formação muito sólida em relação aos gregos, ao latim, e ele vai trazer tudo isso na obra. Então ele vai falar do teatro, ele vai falar de pintura, ele vai falar de música, ele vai falar de joias, ele vai falar de trajes, ele vai falar
assim, de diversas artes ao longo da... E ele coloca, né, então, essa corrente, essa escola, né, do esteticismo, coloca, então, a arte acima da natureza, né, coloca a juventude acima da maturidade, coloca essa questão das experiências acima do intelecto, coloca que as máscaras, as aparências, elas são mais importantes do que a individualidade, do que a profundidade. E quando primeiro é publicada essa obra, ainda no formato de uma revista, em 1890, era o período da Inglaterra vitoriana, né? Então, um período de muito conservadorismo. Então, quando Oscar Wilde manda os seus manuscritos para o editor dessa revista, ele já faz ali uma boa edição, já tira bastante coisa, principalmente daquilo que toca aos relacionamentos homoafetivos. E ainda assim a obra dele é recebida assim com bastante popularidade em relação a isso, ele recebe muitas críticas, ainda que tenha tido essa edição tocar ainda nesse assunto, deixar essa sugestão. E depois, então, em 1891, quando Oscar Wilde vai transformar essa obra, inclusive, num livro, ele também edita ali, ele muda muitas partes do livro, né? Então ele tira bastante coisa, mas ele também acrescenta, né? Ele fica muito mais romanceado, ele acrescenta 7 capítulos antes da publicação do livro. E é super interessante a gente ver o quanto a obra, às vezes, se mistura com a vida pessoal do autor. Acho que é algo que a gente sempre tem que estudar, né, em paralelo, como é que era o momento histórico, quem era o autor do livro, né, para essas obras muito grandiosas, muito importantes na literatura, mas especialmente, né, quando a gente fala de Oscar Wilde, ele foi um cara que quase que quis tornar mesmo a sua vida uma obra. Então a obra dele se confunde bastante com os escritos dele. E ele tem ali um episódio que ele, assim, ele já era um escritor muito famoso, né, muito importante. Quando vem à tona, ele é julgado, condenado, inclusive, é preso, ele faz 2 anos de trabalhos forçados pela questão do homossexualismo. E aí, assim, inclusive essa obra, né, do Oscar Wilde, ela é usada como parte do processo, né, como se ela fosse prova de que o Oscar Wilde sempre teve essas ideias, né, e que ele estava divulgando essas ideias erroneamente. Então, esse moralismo da era vitoriana, ele perpassa muito essa obra. E é interessante ver, né, como esses conceitos, eles mudam com o tempo, né, e a sociedade vai vendo os mesmos temas de forma muito diferentes, né. Então, hoje em dia, o Oscar Wilde, ele é um grande patrono, talvez, da causa homoafetiva. A sua lápide, gente, é tão importante, tão famosa, né, que as pessoas iam lá visitar com tanta devoção que foi preciso colocar um vidro em volta da lápide, porque as pessoas beijavam e o batom estava estragando a lápide dele, né? Então, assim, é interessante como um cara que ele já era famoso, aí teve esse acontecimento aí, né, da obra dele ser criticada, dele ter sofrido essa questão do julgamento, ter sido condenado, ele vai à miséria, né? Ele perde completamente a sua fama, ele é destruído, arruinado, ele morre depois, 10 anos depois, no exílio em Paris, pobre, miserável, e hoje em dia ele é toda essa fama, né? Toda essa importância que ele tem no mundo e na literatura. Um ponto que eu acho super interessante dessa obra, né, é que logo que o Dorian Gray conhece, então, o Lord Henry, ele não está ainda completamente acreditando, né, naqueles preceitos que ele traz, né, ele ainda está em essa modificação, ele ainda tem a sua pureza ali, ele se apaixona perdidamente por uma atriz. E então, assim, é uma atriz que representa muitas peças de Shakespeare e ele fica encantado com essa possibilidade, né? Com essa diversidade que é essa mulher, né? Tem dia que ela é uma personagem, no outro dia ela é um outro. Então, assim, ele fica encantado com essa possibilidade de múltiplas mulheres numa mulher só. E ela também, né, então ele se declara, ele pede ela em casamento e ele leva então esses 2 amigos dele para verem, né, então assistirem uma peça dela. E naquele dia, assim, ela tá tão envolvida, tão apaixonada por ele também, que ela tem uma atuação completamente diferente. Na verdade, é um grande fracasso a atuação dela naquele dia. E os amigos dele deixam, todo mundo vai à peça e tal, né, então ele vai encontrar com ela no final, né, dizer: escuta, o que aconteceu?
E ela fala, olha, eu tô tão apaixonada por você, né? Eu te amo tanto. Então aqui de novo, né? O amor romântico, que é o que a gente tá mais acostumado, que eu não preciso mais ter máscaras, né? Eu quero ser eu mesma o tempo todo, né? Isso que eu tô vivendo de muito real é muito melhor, né? Do que todas as personagens que eu uso todos os dias aqui no meu trabalho. E aí, assim, é muito impressionante porque naquele momento o Dorian Gray descarta ela completamente, né? Ele perde totalmente o interesse por ela, ele rompe com ela, né? E ele fala, né? Ele tem várias frases ali, vários momentos que ele vai dizer assim, que ele não suporta isso, né? De que conviver depois com uma única mulher. Então, assim, como que nesse esteticismo, né? As máscaras, a superficialidade, ela é superior ao indivíduo, né? À profundidade que a gente pode encontrar nos seres humanos. E essa atriz, então, acaba por cometer suicídio. Então essa, gente, é uma obra muito engenhosa, assim, é muito inteligente a forma como Oscar Wilde a escreve, porque ela choca a gente, né, assim, a gente tá acostumado mesmo com essa coisa do amor romântico, com a beleza e a profundidade dos sentimentos e tal, e é totalmente ao contrário, né, pro Dorian Gray, pro Lord Henry, né, pra toda aquela aristocracia, aquele hedonismo que é retratado na obra, é exatamente o oposto. Vamos viver o hoje, vamos viver a beleza, vamos viver a arte apenas, né? Nada de sentimentalismo, nada de profundidade. Então, assim, ao mesmo tempo que nos choca, então nos prende na obra também, tem no final uma coisa de que o Dorian Gray, ele sofre muito por essa escolha ou por esse pacto fáustico que ele fez, né? Ele fala, inclusive, nossa, talvez teria sido muito melhor que eu vivesse, né, todas as minhas mazelas e eu pagasse pelos meus pecados, pelos meus erros e não esse retrato. Uma outra coisa também que a obra traz como provocação é, uma vez que eu erro, que eu cometo pecados, que eu cometo delitos, né, que eu manchei a minha alma, existe a possibilidade de uma redenção? Existe uma possibilidade da gente voltar atrás e ser bom de novo? Então a obra também traz essa discussão. E fora que ler uma obra do Oscar Wilde é assim um banho de cultura, uma profundidade enorme dentro das artes, assim, a gente sai dali desse livro assim querendo estudar artes, né, de tão bonito que é as descrições que ele faz. Ele é genial, né? Embora, por exemplo, o Lord Henry, né, que é esse cara que corrompe o Dorian Gray, né, o tempo todo, que dá a ele esse livro também que traz ele para uma outra visão de mundo, né, que ele pede ali a sua inocência, a sua pureza. Mas ele tem umas falas, gente, que são incríveis, geniais. São, assim, né, não tô julgando aqui moralmente, né, porque elas tem algumas que são péssimas do ponto de vista moral, né, ele tem zero cuidado e respeito pelas mulheres, por exemplo, né, pelas pessoas mais humildes, mais pobres, mas assim, ele é extremamente inteligente, né, então é muito gostoso ler esse livro, porque é realmente uma obra muito importante, muito inteligente, muito engenhosa, e que não à toa é esse clássico da literatura e tão importante como ela é. Então esse aqui é um dos livros que com certeza eu mais gostei de ler em toda a minha vida. E se você gosta de bons livros, indico super que você também conheça essa obra e tenha a sua própria impressão. Se você gosta então de boa literatura, inscreva-se no canal, me siga também lá no Instagram e muito obrigada por assistir o vídeo. Um beijo!